Do Senhor, queridos, amados irmãos, meus irmãos, agradeço a Deus da oportunidade para nós cristãos estar vivo diante da presença de Deus. Meus amados, hoje nós estamos vivendo um século 21, no qual há muitas das coisas que estão enfrentando a igreja hoje no século 21. Várias das coisas o povo de Deus estão enfrentando. Mas, querido, a Bíblia Sagrada revela que nos últimos tempos nós ia passar por vários tipos de situações de processo, no qual a igreja hoje ela está passando. Também a Bíblia Sagrada revela que nós ia amontoar muitos homens, doutores, conforme as suas concupiscências, e enganar a muito com as fábulas, com engano, com as falsidades. E a Bíblia Sagrada revela que por multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará, ou de quase todo. Ela disse: se Deus não tivesse abreviado aquele dia, nenhuma carne se salvaria. Pecado se alastrando no meio da igreja. E aí eu fico olhando, irmão, a sabedoria dos homens de Deus hoje. Os homens de Deus se acham tão sábios que eles não querem ouvir mais ninguém. Ele não quer ouvir conselho de obreiro, ele não quer ouvir conselho de diácono, ele não quer ouvir conselho de jovem, de forma nenhuma. O conselho é dele. Ele que é o conselho, ele que determina. Vamos fazer um cálculo. A internet está aí. Um monte de pastores corrompidos, um monte de pastores escandalizando a obra de Deus, um monte de pastores entrando em prostituição, um monte de pastores fazendo tudo que é de errado, ainda dizendo que está certo. Vamos lá. Em termos de relação, em termos de homossexualismo, a igreja não ficou para estar questionando sempre desse caso, porque é o seguinte: quem resolve essa causa é Deus. Quem resolve tudo isso é Deus. Se você ir na história bíblica, você vai ver que no Sodoma e Gomorra, Deus agiu com justiça. Deus agiu com justiça naquele lugar, porque o pecado estava tão grande naquela cidade que Deus agiu com justiça. E quando Jesus veio na terra, ele não veio para defamar mais ninguém. Jesus Cristo veio para salvar, sim. Sabendo que não é errado um homem com um homem se deitar, é errado, está na Bíblia, é relatado nas Escrituras, é errado. Só, irmão, isso depende do nosso Deus. Porque assim, eu vou fazer um cálculo. Lá em Sodoma e Gomorra existiu um homem de Deus que estava lá dentro da cidade, que era chamado Ló e sua família. Ló e seus filhos e sua família estavam lá dentro daquela cidade. Agora eu vou lhe falar um cálculo. E como era que Ló convivia no meio daquela cidade corrompida, adorando a Deus. Aí hoje o cristão, os cristãos de hoje, são tão assim, sem conhecimento da palavra, de saber que é Deus que faz justiça, saber que é Deus que vai fazer justiça na terra, que ele toma postura, e ele mesmo automaticamente ele traz confusão para ele mesmo. Por quê? Ló, ele não trouxe confusão para a vida dele. Ló, ele não trouxe confusão. Ninguém sabe como foi que Ló estava convivendo naquela cidade. Eu só sei que quando chegou o limite, quando chegou a hora, Deus disse: vamos, tira. O anjo vai lá e tira Ló daquela cidade. Imagina, irmão, o anjo vai tirar nós daqui dessa cidade. O anjo vai tirar nós desse lugar. A Bíblia Sagrada diz que Deus, quando chegar naquela hora do arrebatamento da igreja, muitos anjos vão descer. A trombeta vai tocar, os anjos vão descer e vão levar os seus escolhidos. E os que estão mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os que estão vivos serão transformados, serão arrebatados
ao encontro do Senhor. Aí tem pessoas que não acham o que fazer, aí eles ficam: ah, os homossexuais é isso, ah, os homossexuais é aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmão, nós sabemos que o mundo está totalmente corrompido. A igreja não é para estar com confusão, a igreja vai pregar o evangelho. Se eles quiserem aceitar Jesus e mudar a história deles, mude. Se eles quiserem aceitar Jesus e mudar a sua história, Jesus está pronto para salvar, libertar e curar. Mas nós não é para trazer confusão. Como hoje nós estamos vendo um monte de gente com confusão, com briga, com discórdia, fazendo da igreja confusões, no qual, se a Bíblia diz que Jesus veio para salvar, Jesus salva homossexuais, Jesus salva a lésbica, Jesus salva todos aqueles que se apresentam perante a Deus, dizer que quer mudar de história de vida. Jesus salva essas pessoas. E você vai ver bem na história bíblica que Ló estava dentro de uma cidade corrompida, mas chegou a hora, chegou a um momento, chegou a hora da justiça de Deus. Aqueles que não acreditaram na palavra de Deus, veio a justiça de Deus sobre aquela cidade, mas Ló saiu sã, e sua família saiu sã, sua esposa saiu sã. Sabe o que eu quero dizer para você, pastores, obreiros, diáconos? Nós não é para estar se embaraçando com as coisas dessa vida. Nós sabemos que o mundo está corrompido. Nós sabemos pela história bíblica que o mundo já está do maligno. Você não vai aceitar as coisas entrar na igreja, nem pastores vão aceitar o homem casar com outro homem dentro da igreja do Senhor. Mas, irmão, a justiça vem aí. A justiça vem de Deus. Deus é que é a justiça. Ele vai arrancar o povo dele da terra. E nós não podemos se embaraçar com as coisas dessa vida, irmão. Aí você vê um monte de pastor botando na internet, jogando na internet. Você vê um monte de pastor fazendo coisas, fazendo que a obra de Deus escandalize mais ainda. Sabemos que todos os dias a igreja Assembleia de Deus está sendo escandalizada por raça de pastores que não tem compromisso com a obra de Deus. Pessoas que não estão nem se importando com a obra do Senhor. Brincadeira, meu irmão. Isso é brincadeira. Enquanto todos os dias nós estamos vendo escândalos da Assembleia de Deus, mas não quer mudar. Agora nós estamos vendo aí outro dizendo: o PT não é para estar em cima do púlpito da igreja. Quem foi que disse? Brincadeira, meu irmão. Brincadeira o que a gente vê de pastores hoje. Irmão, a Bíblia Sagrada é muito clara nos revelar muita coisa. Olha, por que os escândalos das igrejas hoje estão tão grandes? Porque estão colocando político dentro lá do púlpito, em cima do púlpito da igreja, no qual não é para colocar político em cima. Agora você vem colocar estatuto hoje. Ah, o PT não é para estar em cima do púlpito porque é demoníaco, porque isso. Brincadeira mesmo. Quando um governo vai reinar, ele governa para todos. Para todos. A igreja tem seu estatuto, a igreja tem a sua doutrina. Certo, a igreja, existe a doutrina da igreja. Agora tem uma coisa, a doutrina serve para todos. Como para prefeito, como para vereador, como para presidente, como para todos. Viu? Vamos criar a doutrina de Deus, no qual você não é para colocar político nenhum em cima do altar. O altar é santo. Aí a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne,
mas contra as potestades do inferno. Mas hoje a luta da igreja está sendo contra a carne, né? Contra as carnes. Estão mudando as doutrinas. Estão brigando com o presidente que é carnal. Aí você pega um presidente e coloca lá em cima do altar, que não é crente, que não tem compromisso com a palavra de Deus. Aí você coloca ele em cima do altar. Aí o outro político você... não pode fazer isso porque é o diabo. Meu irmão. A igreja está mudando. Raramente a igreja todos os dias está mudando. E todo dia está se escandalizando. Pastores se escandalizando. Aí a gente vê, né? Nós cristãos fica vendo esses pastores que são sábios, entendidos, inteligentes. Todo dia a gente vê escândalos, e o nome da Assembleia de Deus só indo de água abaixo. Mas é lícito que isso aconteça. A Bíblia Sagrada é lícito que aconteça o escândalo. Mas ai daqueles que por vier o escândalo. Pastores. Ai daqueles por vier o escândalo. A igreja não é para estar envolvida com política. E nem tá brigando com um membro seu por causa de política. Em quem vai votar? Vote no quem vocês quiserem, meu irmão. Vote no quem vocês não quiserem. Agora só que irmão, eu vou lhe dizer uma verdade. Sabe o que é a igreja? A igreja é para pregar o evangelho. Não tá para discutir em termos de política. Aí você vê um político. Aí os cristãos de hoje estão ficando brigando por causa de política. Aí sabe o que ocorre? É triste, né? Eu sou cristão. Mas vamos fazer um cálculo. Esses mesmos pastores que estão aí brigando, dizendo que o Lula é o diabo, que o Lula é demônio, meu irmão, peça a Deus. Peça a Deus. Porque assim. Porque essa mesma boca que falou que o Lula é o diabo, o Lula é o demônio, o Lula é a potestade do inferno, essa mesma boca vai dizer que o Lula é o Lula é bem-vindo no altar. Né? Segura, pastor, que fez isso. Zela das tuas palavras. Porque se ele for eleito, essa mesma boca sua que você falou que ele é o diabo, tem cuidado para você não abrir a sua boca e dizer que ele é bem-vindo no altar. Porque depois que um presidente vai eleito, aí vem aquelas coisas. Não, eu falei por engano. Eu falei porque o cara é presidente. A Bíblia Sagrada diz que a tentação não vem se não for humana. E muitas vezes nós provocamos a tentação humana nas nossas vidas. Que esse vídeo chega até a presença desse pastor, para ele ter consciência de colocar na sua cabeça que nem tudo pode ser falado. Porque muitas vezes a tentação pode, como a Bíblia Sagrada que a tentação diz que é humana, se ele ganhar, cuidado, pastor, para sua palavra não cair por terra. Escândalos de homem de Deus está vindo. Mas nós temos que permanecer firme na rocha. Porque o nosso Deus, Ele vai enviar os anjos do Senhor e vai nos tirar daqui. Vai nos levar. A terra está corrompida, e seus pecados, tudo. Mas Deus vai nos tirar daqui pela misericórdia de Deus. Deus abençoe a todos que vão ouvir e todos que vão acessar esse vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus. Permaneça firme, porque logo logo o nosso Deus vai voltar.